Quanta alegria estarmos aqui nesta manhã. Chegamos com um temporal, com muita chuva aqui nessa cidade, e a cidade está sem iluminação, não é isso? Imagino quem mora em apartamento lá no 28º andar. Alegria muito grande, pastor Ival, meu querido colega de tantos anos. Obrigado pelo carinho, nos receber aqui, a mim e a Wanda, aos presbíteros, tão atenciosos e amáveis. E aqui ovelhas nossas de Londrina que estão aqui, né? A Cris, né? O pastor Val foi pastor aqui, o Vitor, e a filha que já casou já foi para Minas Gerais. Também o Emerson e a sua linda esposa estão aí em algum lugar. Ontem eles cuidaram da gente. Que alegria muito grande. Está aqui o Gilberto e a Saraí também em algum lugar aqui assentados. E certamente há outros londrinenses por aí, né? Nós nos alegramos de saber que todos estão felizes e crescendo na fé aqui nesta linda e bela igreja. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã está no segundo livro dos Reis. Se você puder abrir a sua palavra, sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, quero ler alguns versículos e tirar algumas lições para o nosso coração nesta manhã. Há um propósito da sua presença aqui nesta manhã. Você que está nos ouvindo também pelas redes sociais. Deus já tem falado e continuará falando aos nossos corações. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, começando com o versículo 1, diz assim: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas vazias, não poucas. Vai a todos os seus vizinhos e pede então vasilhas vazias, não poucas. Versículo 4. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Versículo 7, o último. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Oremos. Obrigado, Pai, por esse momento, pela tua palavra. É a nossa oração que tu fales ao nosso coração agora. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Que tu estejas movendo os corações, Pai, aqui presentes e todos que vão ouvir a tua palavra nesta manhã. Toque em nós, Espírito Santo, vai quebrando. Traga agora toda a mente dispersa, cativa a tua palavra nesta manhã. É que eu te peço e oro em fé, em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Aqui é uma família em crise. Morte, pobreza,
dificuldades, lutas de todos os lados. O homem de Deus, o marido dessa mulher, o nome dele aqui não é citado, mas no capítulo 18, no primeiro livro dos Reis, nos versículos 3 e 4, nós lemos: Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor. Versículo 4: Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e com água. Possivelmente, Obadias tenha sido este homem que estava sendo treinado pelo profeta Eliseu para proclamar e anunciar os grandes feitos de Deus naquela época difícil de luta diante de uma mulher terrível, Jezabel, e um rei fraco chamado Acabe. Mais tarde, Flávio Josefo, historiador romano, disse que certamente Obadias era o marido dessa mulher. Mas a crise era iminente nesta casa. Marido morto, viúva, 2 filhos pequenos. Não podemos esquecer a situação terrível da cultura e da época, infelizmente, sobre a mulher. A mulher não tinha profissão, a mulher não tinha trabalho, a mulher não tinha aposentadoria, a mulher sozinha não tem como sobreviver, não havia maneira de sobreviver naquela época. E agora, quando aquele marido morre, o que ela espera? Com todas as dificuldades, esperar os meninos crescerem, para que eles pudessem ser então o provedor daquela família, daquela casa. Mas como diz o texto, de repente, o marido morre. E conforme lemos no capítulo 18 de 1 Reis, Obadias fez um empréstimo para cuidar de 100 profetas e escondê-los e alimentá-los durante esse tempo de dificuldade e crise. E ele morre. E agora vem um credor para resgatar o seu crédito. Como ela era pobre, e certamente a família nada mais tinha do que apenas o sustento para o cotidiano, eles disseram: vamos levar os 2 meninos. Porque na tradição, as crianças poderiam ser resgatadas como pagamento de dívida. O marido não podia pagar, a mulher não podia pagar, pagava dando os filhos. Agora imagina só, minha irmã, meu irmão, você que me ouve aqui nesta manhã, o estado desta mulher. Sem dinheiro, pobre, sofrendo, passando pelo luto, e agora podendo perder a sua esperança, os meninos crescerem e serem o provedor desta casa. E foi nesse contexto que eu quero que você entenda, e daí o tema desta manhã, o Deus que age. O Deus que vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis da nossa vida. Um Deus que não nos abandona em nenhuma circunstância da nossa caminhada. Mas Ele está presente. Ele chega, Ele vem, Ele age. E aqui algumas lições. Primeira,
é que na crise precisamos pedir o socorro correto. Na crise precisamos pedir a ajuda correta. É muito fácil nos perdermos na crise. É muito fácil nós procurarmos os caminhos mais fáceis. É muito mais fácil nós procurarmos, quem sabe, um tipo de ajuda, mas que não vai resolver o problema totalmente. Mas há um princípio que nós temos que guardar e lembrar e praticar. Na crise, buscar a ajuda correta. E foi exatamente isso que essa mulher faz. Ela não foi no vizinho da direita, nem na esquerda, nem procurou o político da cidade, e nem foi a nenhum parente. Mas quando a dificuldade bateu sobre a sua casa, ela foi diretamente para Deus. E é por isso que nós encontramos essa mulher indo, o texto dizendo que ela foi falar com o profeta, o homem de Deus, Eliseu, que era o profeta naquela época. Deus usou sempre os profetas, e usa até hoje. Na verdade, quando proclamamos a palavra de Deus, somos um profeta. Conhecemos a história de Elias, que foi um grande profeta de Deus. Elias realizou 7 grandes milagres, que estão registrados no Velho Testamento. Eliseu foi um discípulo de Elias, mas Deus usa Eliseu de uma maneira extraordinária. E Eliseu realizou o dobro dos milagres que Elias realizou. Eliseu realizou tremendos milagres, 14 milagres. Entre eles, o milagre do capítulo 4, do segundo livro de Reis, que nós estamos lendo nesta manhã. Por isso que, diante daquela crise, o que essa mulher fez? Ela foi falar com Deus, foi no profeta. Chegou e disse: olha, profeta, tu sabes todas as coisas. Meu marido, você conhecia muito bem, era seu discípulo, ele morreu. E agora os credores estão na minha casa. Aquele homem usado por Deus cria ali um diálogo extraordinário, orientação precisa àquela mulher. E a primeira vez que eu li esse texto, eu falei: mas que coisa, por que Eliseu ainda pergunta para a mulher pobre o que ela tinha em casa? Talvez a melhor solução fosse tirar o seu cartão de crédito, ou pedir o seu Pix, e mandar um depósito, para ajudar a mulher na sua crise. Mas aqui vem a segunda lição, irmãos. Deus usa aquilo que nós temos, pouco ou muito. Deus usa ele partindo daquilo que está em nós. E o versículo seguinte então vai responder, dizendo, afirmando, quando ela disse: eu tenho apenas uma botija de azeite. O profeta ungia as pessoas. O azeite era o instrumento do profeta, como a Bíblia é o instrumento da nossa vida. Para nós ouvirmos Deus falar, nós temos que ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, deixá-la encharcar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, das verdades eternas reveladas nas Santas Escrituras. E quando ela disse: eu tenho apenas uma botija de azeite, ele dá então o caminho certo. E aqui vem a segunda lição, mesmo sendo um pouco, quando ela disse: eu tenho um pouco de azeite. Ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas, não poucas. E ela, os meninos, voltam para casa e obedece a voz de Deus através do profeta Eliseu. Imagino ela dando ordem para o menino mais velho, falando: filho, pega a rua de cima, eu vou pegar a do meio.
e pedindo para o menino caçula: vai pegar a rua de baixo da vila onde eles moravam e vamos pedir vasilhas vazias emprestadas. Porque é que ela acreditou, ela creu que do pouco devemos esperar muito. E foram levando as vasilhas para dentro de casa. As casas eram pequenas naquela cultura e naquela sociedade. Foi colocando, começando na sala, pelos pequenos quartos, pequeno corredor, a cozinha. Quando chegaram, obedecendo a voz de Deus, a voz do profeta, levaram, porque ele diz: leve e não poucas. Porque o profeta sabia que a quantidade de azeite que ela teria era proporcional à quantidade das vasilhas para serem cheias de azeite. E o profeta disse: olha, fecha a porta, fecha a janela, deixa ninguém ver não, porque as pessoas não acreditam em milagres. As pessoas, elas são contra algumas coisas que fazemos, porque elas acham que isso é coisa muito radical, isso é carola, isso é fanatismo. E ela disse: filhos, vocês vão chegando às vasilhas, eu vou derramar o azeite, vão obedecer o que Deus falou. E quando ela fez isso, nós temos a terceira lição. Temos que crer no milagre sem questionar. Eu não sei se você crê em milagre ou não. Eu não sei se você já experimentou algum milagre ou não. Mas o milagre é uma experiência da vida do crente. O milagre é uma experiência que nós temos que experimentar na nossa vida. Meu pai era presbítero aos 48 anos. Eu estava fazendo o primeiro ano de teologia no seminário em Campinas. Ele plantava soja. Ele tinha uma fazenda lá na cidade. Era dono de posto de gasolina na cidade. Ele tinha muito trabalho. Ele pegou uma enfermidade quase que incurável. Eu tive que fechar o seminário um trimestre, ir para ajudar a cuidar do posto. O médico não deu solução, melhor ir para São Paulo. Meu irmão fazia medicina aqui em São Paulo. Liguei para o meu irmão, ele procurou o melhor médico. Colocamos meu pai no avião, viemos para São Paulo. Foram feitos todos os exames, e o médico olhou, receitou e disse para nós: o caso do seu pai é grave, vou dar um remédio aqui, mas manda separar tudo, separa o quarto, separa a roupa, separa os talheres, separa os pratos, separa tudo na sua casa. E daqui a um mês, tragam de volta o seu pai. Colocamos meu pai no avião, de volta à nossa cidade, no interior do Paraná. Disse para minha mãe: o caso do pai é grave, vamos separar tudo que temos aqui, não vamos misturar nada, não lava a roupa dele com mais ninguém. Na linguagem vulgar, meu pai estava com lepra, rancinismo. Primeiro domingo fui lá falando com o pastor: pastor, a situação do meu pai é grave, gostaria que o senhor fizesse oração nesta manhã aqui na escola dominical. Lá não tinha culto, só a escola dominical às 9 horas. Ele falou: senhor Osni, você seminarista, lidera essa manhã de reunião de oração. Reunimos o povo e começamos a orar. Oramos em grupos, oramos individualmente, intercedemos, levantamos um grande clamor, oração por cura, por visitação na vida do presbítero da igreja. E quando eu cheguei de volta, meu pai perguntou: filho, como entrei no quarto, ele estava deitado, como foi a escola dominical? Foi uma manhã de oração. Falei: pai, oramos pela sua cura. E gostaria que você tomasse posse dessa cura na sua vida.
Ele falou, claro, Jesus pode todas as coisas que a Bíblia diz. A vida continuou. No meio da semana, aquelas manchas, orelha, nariz, lábios, joelhos, começaram, aquelas manchas feias, começaram a ficar amarelas. Foram passando os dias. Segunda semana, começaram a ficar brancas. Começou a desinchar todo aquele sistema. Quando chegou um mês, meu pai foi melhorando semana após semana. De volta ao mesmo caminho, pega o avião, vem para São Paulo, vai no médico. Quando o médico olhou o meu pai, pegou os exames do meu pai, ele virava os exames para lá, virava para cá, ele não estava entendendo e disse, o senhor tomou certinho o remédio pelo jeito? Eu falei, tomei. E o médico não sabia o que dizer. E o médico perguntou, vocês creem em alguma coisa? E eu ia ser pastor, eu falei, olha, nós somos evangélicos, você é pastor. Continua pedindo ajuda para esse Deus que você acredita. Continua tomando esse mesmo remédio, receitou mais uma dose do remédio e nos mandou de volta. Meu pai morreu aos 92 anos. Forte, sadio, continuou servindo a igreja. Porque o desafio, irmãos e irmãs, é crer no milagre sem questionar. E essa mulher creu no milagre. Juntou ali as vasilhas, iam sendo cheias. E quando todas as vazias estavam cheias, ela lembrou de que Deus não dá pouco, mas Deus dá com abundância. E diz o texto, e todos nós ouvimos, o azeite parou de escorrer quando a última vasilha havia sido enchida. E o azeite parou. Deus não nos dá pouco. Deus nos dá com abundância. Agora, aquela casa cheia, onde não dava nem para se mover. Imagino que aquela mulher ao lado dos seus filhos, sentindo o cheiro do azeite. E quando Deus dá, meus irmãos, Deus dá melhor. Deus dá o melhor que existe. Ele faz de uma maneira poderosa, sobrenatural. Imagina aquela mulher saindo de casa, falou, vamos falar agora com o profeta. O que vamos fazer com tanto azeite aqui em casa? Ela não entendia nada de administração, ela nem conhecia a cidade. A mulher ficava em casa, chegava a visita, ela ficava na cozinha, nem aparentava, nem ia fazer parte da reunião na sala. Ela não sabia o que fazer. Imagina aquela mulher saindo daquela casa no meio de tantas vasilhas. Filho, tome cuidado, não, você vai derrubar uma vasilha aí. Pisando com cuidado para sair dentro de casa, indo até a casa do profeta. E chegou lá, versículo 7. Diz, veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Olha, profeta, toda a casa cheia de óleo, vasilhas de todos os cantos. O que fazer agora? Aí ele disse, versículo 7 diz, falou, olha, conhece aqui em cima, na terceira rua acima, tem um comprador de azeite. Ela sai dali, com os meninos, vão à casa do homem. O profeta diz, vai, vende o azeite. E disse, paga a tua dívida e vivei do resto. Fico imaginando a atitude daquele homem que queria ver a qualidade do azeite, porque ninguém compra nada sem ver qualidade. Me lembro, eu era menino crescendo, meu pai colhia muita coisa na fazenda, na hora de vender, eles furavam o saco para ver a amostra, se o soja era graúdo, estava bom, estava não, para ver a qualidade. Preciso ver o seu azeite.
vamos na nossa casa. E antes de chegar na casa, já começaram a sentir o cheiro do azeite. Quando ele olha, ele não acreditava. E fez uma oferta extraordinária de que ela não só pagou a dívida para os meninos ficarem em casa, mas viver do resto. E sobrou dinheiro para educar aqueles filhos, formar aqueles filhos. Porque quando Deus nos dá em abundância. Esse é o Deus que nós cremos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós dependemos inteiramente da provisão de um Deus que é todo poderoso, que criou todas as coisas do nada e nos formou para a sua glória e para a sua honra, Ele faz coisas que nós nunca imaginamos. Uns anos atrás, nós tínhamos 4 cultos no templo da nossa igreja, ali em Londrina. Gilberto que está aqui, a Bruna, certamente se lembram. Nós tínhamos hora para começar o culto, e o pastor pregava o sermão o tempo que sobrava, porque tinha uma multidão querendo entrar. A rua que chegava até o templo da igreja central era congestionada nas horas dos cultos. Até que um dia disse o conselho da igreja: irmãos, aqui não dá para ficar mais. Ou vamos ficar aqui, não passar disso, temos para um lugar maior. E veio um cidadão do nada, me procurou amanhã, estava no gabinete pastoral, pastor Arival. Falou: reverendo Zi, você não quer comprar um clube? Falei: clube? Gostaria de conhecer o clube. Qual clube? Tem inúmeros, tem vários clubes londrinos, 5 ou 6 clubes. Foi o clube dos japoneses, eles estão vendendo. E eu sou corretor. Eu falei: você pode ir lá agora? Ele falou: posso. Eu queria ir sozinho, porque se eu levasse talvez uma outra pessoa, a pessoa ia me desencorajar a pensar e levar essa proposta para o conselho da igreja. Ele foi. Irmãos, quando eu cheguei lá, um clube social da cidade, campo de beisebol, inúmeras piscinas, espaço para reuniões, não sei quantos banheiros. E o pastor já pensa nos acampamentos, aquela época era moda, acampamentos, espaço para todo mundo. Voltei empolgadíssimo. Levei um susto quando falou o preço. Chamei o presbítero mais empolgado do conselho. Deus já levou esse irmão para a glória. O nome dele é Flávio Melo. Flávio, você pode sair comigo? No dia seguinte. Onde o senhor quer ir, pastor? Falei: Flávio, vamos dar um pulo ali, lá na CEL, Clube dos Japoneses. Falei: vai fazer o que lá? Não, eu quero que você vá comigo, você pode me acompanhar? Ele era dono de uma construtora. Ele saiu da hora, entrou no meu carro e fomos lá. Entramos, andamos, ficamos no lugar mais alto. Falei: Flávio, nós vamos comprar isso aqui. Ele começou a tremer. Pastor, como comprar 35 mil metros quadrados no centro da cidade de Londrina? Onde vamos buscar tanto dinheiro? Falei: Flávio, só quero uma coisa. Só quero que você me ajude o conselho a levar para a Assembleia. Não vamos nem discutir o conselho isso. Vamos levar para a Assembleia. A Assembleia que vai decidir comprar ou não. Marquei a reunião do conselho. Aí presbíteros, aqui não dá, aquela história, né? A gente começa a se colocar de vítima, tem que ir para um lugar maior. Olha como está isso aqui. Fazendo confusão, os vizinhos, o prédio, muito barulho, muito culto. Me ajuda a levar para a Assembleia. Aquele Flávio que tremeu, virou um leão na reunião do conselho, defendendo a visão. É um lugar desse, é de Deus. Eu estive lá, podemos ganhar a cidade para Cristo. E o conselho decidiu levar para a Assembleia. Quando apresentamos o projeto da compra de um clube para a Assembleia, e eu pedi para não ter dúvida que quem apoiasse ficasse de pé, não ficou uma única pessoa sentada.
e fizemos uma proposta, compramos e pagamos, e hoje está lá o espaço maravilhoso que o reverendo Arival esteve lá e conhece. Deus não nos dá pouco, Deus nos dá com abundância. Deus quer fazer algo na nossa vida, meus irmãos. Deus é tão tremendo que não só faz milagres, como na vida desta mulher, cujo nome nem é mencionado, na nossa vida, no nosso ministério, mas Deus faz tanto a ponto de ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz. Eu não merecia nada e nem mereço, você não merecia nada e nem merece, mas Jesus Cristo, Ele sobe, Ele vai pela Via Crucis, levando aquele madeiro sobre os seus ombros, vai para o monte do Gólgota, vai ao Calvário, e ali Jesus Cristo se entrega por você e por mim. O que Deus nos deu? Ele nos deu tudo, conforme David Livingstone, missionário que foi levar o evangelho na África. Deus teve um filho e fez dele um missionário, enviando Jesus Cristo para salvar você e a mim. O que Ele quer fazer na nossa vida é imensurável. O que Ele pode fazer na sua história. Quem sabe nesta manhã você veio para esse culto trazendo uma grande necessidade na sua vida, não importa a área. E eu quero que você saiba que Deus não faz pouco, Ele faz muito, porque Ele pode todas as coisas, e não há o que Ele não consiga fazer na nossa vida. Você crê nisso? Vamos colocar em pé, meu irmão, minha irmã. Eu quero fazer um desafio nesta manhã ao seu coração. Deus não fez, Deus faz. Deus não agiu, Deus age. Quem sabe você que está nos vendo aqui, vai nos ouvir pelas redes sociais, na sua casa, na sua família, no seu negócio, na sua vida pessoal. Salvação por um parente de você, a mulher que ora pela salvação do marido, o marido que ora pela salvação da esposa, os pais que oram pela salvação dos filhos. É duro para nós, a gente chora. Quantos filhos nossos, filhos da igreja, longe do Senhor, foram criados na igreja, longe do Senhor. O Senhor quer toda a casa, toda a família, todos nós, juntos, nos criou juntos. Ele quer nos levar juntos para o céu, não só um, não só o casal, não só o casal e um filho, mas a família inteira. Esta é a manhã, e sabemos que o nosso Deus é o mesmo. Ele agiu e Ele age, Ele pôde e Ele pode. Você crê nisso? Apenas um gesto, coloque a mão no seu coração. E você que precisa de um milagre, você que precisa de um milagre, diga para Jesus, agora, nesse momento, e creia que Ele pode fazer algo que tem sido um peso na sua vida. Tome posse disso, minha irmã, meu irmão. Ele nos ama, Ele nos quer, Ele nos convida. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, obrigado por esta manhã, por esta igreja, por esse povo, por milhares de pessoas que estão sintonizadas agora pelas redes sociais. Que o Senhor possa alcançar a vida desta filha agora, nesse momento, e realizar o teu sobrenatural, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Abençoamos
E oramos em nome de Jesus. Ele pode, é Ele. Olha para Ele, anseia por Ele, deseja o Senhor. Obrigado, Pai, pelos teus filhos e tuas filhas, e descansamos nas suas promessas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.